Oi, pessoal! Eu sou a professora Luzilete e vou trabalhar com vocês o conteúdo de ciências. Na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre a importância desses nossos membros superiores e inferiores e todas as coisas que eu posso fazer com eles, né? Que são muitas coisas. E é por isso que quando eu machuco, quando eu quebro, né? Ou, infelizmente, quando eu perco um desses membros, faz tanta falta, né? É claro que eu vou me adaptar e vou continuar fazendo as coisas que eu faço mesmo sem eles, né? Porém, eles fazem uma falta danada, não fazem? Então hoje nós vamos começar corrigindo aquela nossa lição de casa. Lembra que tinha uma liçãozinha bem importante para a gente fazer? Que era ali, ó, que eu tinha que recortar aqui do material de apoio, né, as figuras. E daí tinha que colar no quadro, vocês lembram disso? E ainda disse para vocês, se não tiver material de apoio, não tem problema. Você pode fazer o quê? Pode recortar de revista, pode pesquisar na internet, imagens, não é verdade? Então vamos só dar uma corrigida rapidinho aqui para a gente continuar a nossa aula de hoje. Então vejam só. Então aqui eu tinha um menino jogando bola, uma menina subindo a escada, uma criança desenhando, uma criança abraçando, uma criança pulando e uma criança fazendo culinária, né? Fazendo alguma coisa, um bolo, um doce, a gente não sabe, é uma massa de pão, né? E aí nós tínhamos que separar essas figuras aqui nos quadros, né? Então vamos lá. Das figuras que a gente tem, em quais delas estão sendo usados os braços e as mãos? Vamos lá. Então, a menina desenhando, os amigos se abraçando e o menino fazendo a massa ali, não é? Ele não está usando os braços e as mãos para fazer isso? Muito bem. E depois, olha lá, usamos os pés para, né? Então, olha lá, para usar, usando os pés, então, quais eles estão usando os pés? Aqui, né, o menino brincando com a bola, a menina subindo a escada e a menina pulando na cama elástica. Viram? Separamos, né? É claro que se a gente for analisar mais profundamente, a gente vai ver que para todas as atividades a gente não está usando só, né, a mão, os pés, né? Só as mãos ou só as pernas. Na maioria delas a gente acaba usando as duas, às vezes uma parte mais que a outra, mas a gente acaba usando as duas partes. Porém, a gente tinha que levar em consideração o que estava no desenho, a ação que está acontecendo no desenho, não é verdade? Muito bem, então nós terminamos aqui. E hoje nós vamos falar, então, sobre os sentidos, né? Vamos lá, olha lá. Nós vamos entrar nos sentidos, porque nós vimos, desde o primeiro dia de aula, que além dessa parte externa que a gente tem e que nos serve para tantas coisas, eu também tenho os meus sentidos, aquilo que faz com que eu perceba as coisas do ambiente, né? E aí eu vou ter lá a visão, né, que é a capacidade que eu tenho de absorver as imagens, de ver as cores, de ver as pessoas, de ver as paisagens, né? É a visão e ela é captada por qual órgão? Pelos olhos, certo? Muito bem. Eu tenho também a minha audição, que me permite identificar os sons dos ambientes, né? Identificar vozes, né? Como é que eu sei quando é a voz do meu pai, ou quando é a voz da minha mãe, ou quando é a voz da minha tia, ou quando é a voz do meu irmão? Como é que eu identifico essas diferenças, né? Através do som que o meu ouvido capta, não é verdade? Também posso sentir cheiros, né? Cheiro bom, cheiro ruim, né? Através do meu olfato, né? O sentido é o olfato e o órgão é o nariz. Também posso sentir gostos, né, e sabores das coisas. Através do quê? Através da minha língua, do meu paladar, né? Lá na minha língua eu vou ter as partes que vão identificar quando um alimento é doce, quando o alimento é salgado, quando o alimento é amargo, não é? E como é que eu sinto quando está quente e quando está frio? Será que é pelo paladar? Não, né? Frio ou quente é pela pele que reveste, né, a minha língua, reveste a minha boca, que é o tato, né? Que vai fazer com que eu perceba se está quente ou se está frio o alimento, não é? Que vai fazer com que o meu corpo perceba se o ambiente está frio, se o ambiente está quente, se a minha roupa é macia ou se a minha roupa é áspera, né? Então, tudo isso são os nossos sentidos. Há pessoas que acabam, por N motivos,
ficando sem um dos sentidos, ou nasce sem ele, ou acaba perdendo ao longo da vida por algum motivo, né? Mas e aí? Elas deixam de viver porque perderam algum dos sentidos? Não, elas acabam ampliando outro sentido, né? Por exemplo, as pessoas que não enxergam, né? As pessoas que são cegas, que têm uma dificuldade na visão, né? Que não tem esse sentido, muito provavelmente elas ouvem muito melhor do que a gente. Né? O ouvido delas fica muito mais aguçado para os sons, porque aí elas não têm a visão, mas elas vão ter que compensar nos outros sentidos, né? Muito provavelmente o tato delas também é muito apurado, identificam as coisas pelo tato. Vamos lembrar que os deficientes visuais, eles leem através dos dedos, né? Lá em braille, né? Que são aqueles pontinhos em alto relevo, e eles vão passando o dedo por ali e vão lendo. Né? Isso é o quê? Que sentido que eles estão usando para ler? A visão? Não, o tato, não é verdade? Então os sentidos eles são muito importantes, porque são eles que fazem nós percebermos o mundo e percebermos as coisas que estão acontecendo à nossa volta, tá certo? Então vamos ver o que o nosso livro fala sobre os sentidos, né? Olha lá, diz o seguinte: além dos movimentos, o corpo é capaz de perceber muitas sensações. Quer dizer, então, além de eu me movimentar, de eu correr, de eu pular, de eu andar, de eu abraçar, de eu apertar, de eu acariciar, né? Além disso, né, eu tenho as sensações, aquilo que eu percebo, né? Podemos sentir cheiro e sabor, ouvir sons, ver imagens e perceber se está quente ou frio. Estão vendo o que eu falei? Então, vamos ver. Cheiro e sabor. Como é que eu sinto isso? Através do meu olfato e através do meu paladar, né? Ver imagens através da minha visão. Perceber se está quente ou frio através do meu tato. E ouvir sons através da minha audição. Então eu vou escrever aqui então esses sentidos, né? Então eu tenho lá o sentido do paladar. Eu tenho o sentido da visão, eu tenho o sentido da audição, eu tenho o sentido do olfato, paladar, visão, audição, olfato e tato, né? Esses aqui são os sentidos. Mas esses sentidos só são capazes de serem captados ou de serem ativados através de órgãos do meu corpo, né? Então, o paladar, é a boca que sente o paladar ou é a língua? É a língua, né? Então, o órgão do meu corpo responsável por captar o paladar é a língua. A visão, quem que favorece esse sentido, né? Os olhos. E a audição? Os ouvidos, muito bem. E o olfato? O nariz. E o tato? A pele, né? A pele. E assim, gente, existem ações que a gente usa mais de um sentido. Por exemplo, para eu sentir, quando eu como algo, eu não estou usando só o paladar, eu estou usando também o meu olfato. E isso é tão verdadeiro que pensa em você quando você está resfriado. Quando o seu nariz está trancado, quando você tem dificuldade para respirar, né? Que a gente está lá todo trancado, a gente não consegue nem respirar direito pelo nariz, que a gente respira sempre pela boca, né? Quando o nariz está trancado. Pensa, quando você está assim e você bota o alimento na boca, você consegue perceber com facilidade o sabor do alimento? Não, né? Muitas vezes a gente fica sem paladar, a gente diz, eu tô sem paladar, quer dizer, eu não tô sentindo direito o gosto dos alimentos, né? Por quê? Porque um dos meus sentidos, ele tá bloqueado, que é o sentido do olfato. Então, isso interfere também na minha alimentação, né? No meu paladar. Então, o olfato acaba interferindo no paladar, não é verdade? Quando, por exemplo, eu estou
jogando um joguinho lá no meu computador. Será que eu estou usando só a visão? Não, né? Muito provavelmente eu estou usando a visão e a audição, não é verdade? Então vocês percebem que algumas vezes os sentidos eles trabalham em conjunto? Por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, né? Eu não os vejo, mas eu sei que vocês estão aí do outro lado. Eu também não os ouço, mas vocês estão me vendo e estão me ouvindo, não estão? Então, eu tenho certeza que para muitas coisas que a gente faz, muitos sentidos estão funcionando, só que a gente é tão automático que a gente não consegue identificar, a gente não percebe, a gente faz sem perceber, a gente sente sem perceber, tá bom? Então vamos continuar aqui a nossa leitura sobre os sentidos, né? Olha lá, com qual parte do corpo cada sentido percebe as diferentes sensações? Então a gente está vendo aqui, né? O paladar eu vou usar a língua, né? É o órgão responsável. A visão através dos olhos, a audição através dos ouvidos, o olfato através do nariz e o tato através da pele. Muito bem. Aí olha ali ele vai falar um pouquinho de cada um. Então olha lá, o tato, né? Com a pele sentimos se é quente ou frio, macio ou áspero. Olha lá, tem a menina tocando no tronco da árvore, né? Então, tocando no tronco da árvore, ela percebe se aquele tronco é áspero, se aquele tronco é macio. O que vocês acham? Áspero, né? O tronco da árvore é áspero. Mas tem árvores que têm um tronco mais lisinho. Vocês já perceberam? Se não perceberam, tratem de perceber. Olha lá, com a visão, né? Então, olha lá, visão. Ai, olha lá. Vamos descer. Olha lá. A visão, né? Então, quem é responsável pela visão são os olhos, né? E olha lá. Os olhos permitem enxergar os objetos e as cores, né? Existem alguns problemas, inclusive, da visão que fazem com que a gente acabe não enxergando com tanta nitidez, ou às vezes a gente não identifica determinadas cores, não é verdade? Mas a visão ela tem essa função, né? De nos permitir enxergar objetos e cores. E quem que é responsável pela visão? Os olhos. Aí eu tenho lá a audição, né? Os diversos sons são percebidos pelas orelhas. Então todo som. E às vezes a gente é tão automático que a gente não para perceber qual é o som que está à nossa volta, né? Mas se você fizer um teste, fecha o olho. Se você fecha o olho, o nosso ouvido ele fica mais atento, né? Você consegue perceber com mais nitidez os sons que estão no seu entorno, tá certo? Então, olha lá, percebido pelas orelhas. O olfato, olha lá. Olha lá. O olfato com o nariz. Sentimos o cheiro das flores e dos alimentos. Então, o olfato, ele é captado pelo nariz, né? Ou melhor, ele é desencadeado, ele é iniciado pelo nariz, né? Pelo cheiro que entra pelo nariz, tá certo? Olha lá o menino cheirando as flores, né? E aí nós vamos ter o quê? O paladar. Os sabores são sentidos pela língua que fica na boca. Os sabores conhecidos são doce, salgado, azedo, amargo e umami. Ah, que bacana, né? Umami, que interessante. O que será que é umami? Eu não vou responder, eu vou deixar vocês pesquisarem. O que é esse gosto umami, né? Eu sei lá o que é doce, eu sei o que é salgado, eu sei o que é azedo, eu sei o que é... Mas e umami? O que é umami? Tarefinha de casa, hein? Pesquisar o que é umami, tá? Não esquece lá. Então, olha aqui, o paladar, então, ele é pela língua, é na língua, né? São essas bolinhas que a gente tem na língua, que a gente chama de papilas gustativas, é que fazem com que a gente identifique o sabor dos alimentos. Mas lembra, se o meu olfato, né, se o meu nariz está trancado e o meu olfato não está funcionando, é mais difícil identificar o sabor dos alimentos. E aí a gente costuma dizer que a gente está sem paladar, né? A comida acaba ficando sem gosto, tá certo? Então, pessoal, por hoje é só. Gostaram de saber um pouquinho mais sobre os sentidos? Na próxima aula a gente vai continuar falando isso. Qual que é a tarefinha de casa? Pesquisar aí o que é umami, tá bom? Então, um grande beijo para vocês e eu encontro vocês na próxima aula. Até lá, tchau, tchau!